Olá para todos. Nós estamos comemorando essa semana a Semana Espírita, a semana em que recordamos as obras e principalmente o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra lançada por Allan Kardec e que traz à tona, né, todas as mensagens que a equipe, né, junto com o Espírito de Verdade, traz sobre o Espiritismo. Então, essa semana é uma semana comemorativa, uma semana em que relembramos a figura do nosso codificador, a sua missão, as suas dificuldades e também todo o seu desempenho. Então, aí está. Na verdade, esse estudo, né, eu apresentei na Casa Espírita Caravana do Conselheiro, na quinta-feira, e dentro dessa semana, né, de 13 a 17 de abril de 2026, eu apresentei então na quinta-feira desta semana, que tem como título Minha Missão, Futuro do Espiritismo e Minha Volta. Na verdade, são três comunicações que a gente encontra no livro Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas, ele justamente como fala Obras Póstumas, ele foi editado depois do desencarne de Allan Kardec, com anotações que Kardec vinha fazendo, né, ao longo daqueles anos todos, né, de comunicações que ele recebia, que ele com certeza teria a intenção de continuar publicando e refletindo. Então, isso a Amélie, a sua esposa, né, junto com amigos, eles editam, né, esse livro chamado Obras Póstumas com várias anotações que Kardec faz, né, estava fazendo. Então, a gente tem essas três comunicações, tem outras várias tantas no livro, né, mas eu vou trabalhar com essas três. Por que que é importante a gente estudar e refletir sobre a missão de Allan Kardec? Porque estudando e refletindo sobre a missão do nosso codificador, nós queremos relembrar, refletir e, sobretudo, aprofundar a nossa própria missão. Aí a gente pergunta, né? Mas Allan Kardec, né, foi um espírito especial, um espírito escolhido com uma grande missão. Quem sou eu? Não tenho assim uma grande missão. Allan Kardec recebeu várias comunicações, eu não recebo comunicação nenhuma. E aí eu pergunto: será? Por que estamos aqui? Estamos aqui, é o Deus dará, estamos aqui para um nada. Não temos também nós uma missão, não importa o tamanho e a gente querer quantificar o tamanho das missões, mas todos nós que aqui encarnamos temos uma missão. A primeira grande missão é evoluir, evoluirmos enquanto espíritos, espíritos criados, espíritos para progredir. Esse é o pano de fundo. Agora, com certeza, a gente tem sim, e ao longo do estudo de hoje, eu gostaria que a gente prestasse atenção nisso. Quais são os meus dons? Quais são as minhas tendências? O que que eu posso fazer para melhorar a mim e aos outros, ao mundo? E a questão de dizer que não recebemos comunicações também depende do que a gente entende por comunicação. Quantas vezes que a gente tem aquelas intuições e a vontade de querer fazer melhor, a intuição de fazer o bem? Quantas vezes prestamos o nosso socorro a quem está ao nosso lado, começando dentro da nossa família, desempenhando a nossa missão dentro da nossa família, enquanto
filhos, pais, sobrinhos, primos, esposos, esposas, amigos. Então, não vamos pensar em coisas grandiosas, mas vamos pensar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e aí a gente vai encontrar, sim, que também nós temos grandes missões, que é a nossa própria. Então, após essa introdução, vamos ver, vou partilhar com vocês aqui os slides que eu fiz sobre a questão. Então, aqui temos a primeira comunicação desse estudo. É uma comunicação que ocorreu no dia 12 de abril de 1860, na casa do senhor de Hoek, e o médium, né, que recebeu a comunicação foi o senhor Crozet. Essa comunicação foi uma comunicação espontânea, obtida na minha ausência, que são anotações de Kardec. Quer dizer, Kardec não estava presente nesse dia. E a comunicação diz o seguinte: pela sua firmeza e perseverança, o Espírito está falando de Kardec. Então, pela sua, quer dizer, pela firmeza e perseverança de Kardec, o vosso presidente, que é Kardec, né, desmanchou os projetos dos que procuravam destruir-lhe o crédito e arruinar a sociedade, na esperança de desfecharem na doutrina um golpe fatal. Honra lhe seja dada. Então, a gente vê aqui a introdução do espírito que traz essa comunicação de 12 de abril de 1860. Ele vem exaltar essas duas virtudes, né, de Kardec, que é a firmeza e perseverança. Então, são as duas coisas que a gente vê aqui já sobressaltar e que é importante para nós sabermos que firmeza e perseverança são duas virtudes que a gente tem que cultivar. Porque com certeza, como ele diz aqui, ele com a firmeza e perseverança, ele desmanchou projetos que queriam destruir. Então, muitas vezes a gente vai encontrar, sim, situações que querem destruir a nossa própria missão, aquilo que a gente tem de boa intenção. Mas temos que ser firmes e perseverantes no nosso objetivo, naquilo que a gente quer alcançar. Ele continua dizendo: fique ele certo de que estamos a seu lado e que os espíritos de sabedoria se sentirão felizes por poderem assisti-lo em sua missão. Quantos desejariam desempenhar a sombra dessa missão, para receberem a sombra dos benefícios que decorrem dela? Olha, outra coisa importante nessa comunicação é o quê? Junto com a firmeza e a perseverança de Kardec, eles afirmam que estão sempre ao nosso lado. A espiritualidade, ela está sempre nos acompanhando, nos amparando, nos dando forças para continuar. Não podemos, duvidar disso em nenhum momento. E essa comunicação, nesse momento, traz isso para nós, essa certeza de que sempre, sempre estiveram ao lado de Kardec e sempre estiveram também do nosso lado. É importante a gente entender isso. Ela, porém, quer dizer, a missão, né, é perigosa. E para cumpri-la são necessárias. E aqui eles vão fazer um elenco, né, e eu trago aqui o elenco do que é necessário para a gente cumprir a nossa missão, diante justamente de que eles alertam. É perigosa. E para cumpri-la é preciso o quê? Olha o que eles dizem, quatro coisas essenciais. Uma fé inabalável, vontade, abnegação e coragem. Virtudes que a gente vê em Kardec e que é preciso a gente cultivar. Virtudes que foram ensinadas pelo nosso Mestre Jesus. Virtudes que foram vividas profundamente pelo nosso Mestre Jesus.
Então, a gente permanecer firmes na nossa fé, mesmo quando tudo parece sucumbir, é de extrema importância. Ter vontade. Quantas vezes que as coisas não acontecem porque a gente precisa ter vontade que aquilo aconteça. Isso é muito importante. Não é aquela, se desse. Não, eu tenho que querer. Eu tenho que querer. Eu tenho que ter essa força de vontade que me conduz. Abnegação sempre, porque eu sempre digo isso. Quando você segue um caminho, você sempre deixa outro de lado. E a gente discernir ou escolher entre o bem e o mal, eu sempre digo isso, é fácil. É fácil, eu quero seguir o bem, não o mal. Mas é muito difícil a gente discernir e decidir entre o bem e o bem. Porque às vezes a gente tem dois caminhos que são bons, mas não são bons para mim. E naquele momento não é o meu chamado. Então eu deixar uma coisa que é boa por outra, que também é boa, mas que é aquela que eu devo seguir, isso exige abnegação. Porque quando eu sigo um lado, eu deixo o outro, que também é bom, que poderia ser, mas que eu decido, não é esse aqui, é por aqui. É aqui que eu estou sendo chamada, é aqui que eu preciso seguir. E coragem, com certeza, principalmente no mundo de hoje, se a gente não tiver coragem, a gente não sai nem de casa, né? A gente fica trancafiado dentro do nosso quarto. Então, coragem é uma virtude assim de extrema importância, porque eu vou enfrentar muitas dificuldades, mas eu tenho que ter coragem de seguir em frente sempre. E eles continuam, por que é preciso essas virtudes? Para afrontar o quê? O que virá, né, à nossa frente? Injúrias, decepções, lama de inveja e calúnias. Kardec passou por tudo isso. Não pensemos, né, e quem não aprofundou e não conhece a trajetória de Kardec, pode pensar que era tudo um rio de maravilha, de flores, e não. Kardec sofreu injúrias, decepções de amigos que ele pensavam que eram amigos e foram contra ele. Essa inveja, calúnias, como ele enfrentou tudo isso? Tudo isso fez parte da vida dele, mas ele não sucumbiu diante dessas coisas. Então, nós passamos por isso também. Isso sim, né? Às vezes a gente acha, né, como disse no início, a missão de Kardec, é muito grande, né? Quem sou eu? Agora, quando a gente fala dessa parte aí, com certeza a gente se identifica. Quem de nós não passou também por decepções, né? Traições, calúnias? Todos nós, né? De uma maneira ou outra, passamos por essas situações e outras, que talvez não estão elencadas aqui, específicas da nossa vida. E é por isso que ele diz que a gente precisa daquelas virtudes, né, que estavam aqui anteriormente, ó, da fé inabalável, da vontade, a abnegação e a coragem, para enfrentar essas afrontas das injúrias, decepções, lama de inveja e calúnias, para que a gente possa ir em frente. Nessa posição, dizem eles, o menos que pode acontecer a quem a ocupa é ser tratado de louco e de charlatão. Deixai que falem, deixai que pensem livremente. Tudo, exceto a felicidade eterna, dura pouco. O que que
os espíritos estão aqui alertando, né, a Kardec e a nós? E muitas vezes, né, é um turbilhão de coisas que a gente, com a maturidade, com o tempo, a gente vai aprendendo a calar e a deixar passar, porque tem coisas que nem vale a pena, brigas que não vale a pena a gente entrar, porque aquilo vai sucumbir por si. É o que ele diz aqui, deixa que fale, deixa que pense. Tem hora que deixa, porque aquilo vai sucumbir por si mesmo, porque não vai se sustentar. É o que ele diz, a única coisa que se sustenta é a felicidade. O resto vai passar e vai terminar. A mentira sempre vai vir à tona, e aí a verdade aparece. As decepções muitas vezes voltam para quem decepcionou. Então, é a hora de dar tempo ao tempo, muitas vezes na nossa vida. Deixa. Não nos importar tanto com essas picuinhas ou com essas pequenas coisas, porque isso tudo vai por água abaixo. O que vale é a força de vontade, a fé inabalável, a coragem. Eles continuam dizendo: tudo vos será levado em conta, e ficais sabendo que para ser-se feliz é preciso que se haja contribuído para a felicidade dos pobres seres de que Deus povoou a vossa terra. Permaneça, pois, tranquila e serena a vossa consciência, é o precursor da felicidade celeste. Então vejam bem aí, né? Como é importante para a gente ser feliz, ajudar e contribuir para a felicidade dos outros. Não somos felizes sozinhos, somos felizes à medida que ajudamos aos nossos irmãos também a encontrarem a felicidade. E aí, como eles dizem, é a hora da gente ter a nossa consciência tranquila, porque fizemos aquilo, não o impossível, mas fizemos o que era possível, que isso equivale. Às vezes a gente quer fazer o impossível, não é para fazer o impossível, é para fazer o possível. Porque se a gente ficar pensando e querendo fazer o impossível, a gente acaba deixando a oportunidade de fazer aquilo que nos é possível. Essa é a grande mensagem que esse espírito traz nesse dia 12 de abril de 1860, numa comunicação, como disse Kardec lá no início, espontânea. Ninguém perguntou nada a eles, ele simplesmente veio e deu essa comunicação porque achou que era necessário. E a gente vê, né, que grandiosidade de mensagem que tem aí. A segunda mensagem que eu trago aqui é sobre o futuro do espiritismo, que aconteceu em Marsella, sobre comando do médium senhor Jorge Genovilar, uma comunicação transmitida pelo senhor Brion Dorgeval, que aconteceu no dia 15 de abril de 1860 e está lá no livro Obras Póstumas. A mensagem diz o seguinte: que o Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas. Então, agora, esse Espírito vem aqui elencar a importância do que o Espiritismo traz de mensagem, de reformulação, vamos dizer, daquele momento do século XIX, onde nasce, então, o Espiritismo. Então, ele diz: olha só, a primeira coisa, reformará a legislação. Por quê? E ele coloca aqui, porque muitas leis terrenas, e até hoje a gente pode refletir isso, são contrárias às leis divinas. As leis, e que é a lei divina? A lei divina é a lei natural, que é a lei do amor. E muitas vezes a gente tem leis que não cultivam
e que não querem, que não são a favor da vida, mas que levam as pessoas à morte. E a morte no sentido de destruição do ser, destruição do amor, né? Como as guerras, e leis de aborto, de pena de morte, leis que fazem com que se destrua a capacidade de amor e perdão. Então, ele já coloca aqui como o Espiritismo ele vem reformular isso. E o que é importante na mensagem do Espiritismo é trazer a importância da lei divina, da lei do amor, e não da lei da morte. Retificará os erros da história. É claro, e no mundo de expiações e provas, quantos erros a gente vai cometendo desde o tempo de antes de Moisés, e a gente vê como Moisés traz uma legislação severa, e legislações inclusive sobre higiene, sobre comportamento. Por quê? Porque era necessário corrigir. E até hoje, muitas vezes a gente acaba caindo em erros que não nos levam à lei natural do amor e que é uma missão, diz esse espírito do Espiritismo, retificar esses erros e trazer-nos para a verdade, para o acerto, né? Restaurará a religião do Cristo, que se tornou nas mãos dos padres objetos de comércio e de tráfico vil. Ele traz aqui, então, quer dizer, o Espiritismo não é nada mais, nada menos do que trazer a missão do nosso Mestre Jesus. Às vezes, algumas pessoas, né, que combatem o Espiritismo, porque o Espiritismo segue Kardec, segue Kardec. Não, seguimos o nosso Mestre Jesus. E o Espírito ressalta isso aqui: restaurará a religião do Cristo. Por quê? Porque tudo que o Mestre Jesus ensinou, e ensinou com a sua própria vida, com a abnegação, com o acolhimento das pessoas, né? Todos que chegavam a Jesus, ele acolhia, ele curava, ele abria os olhos. Ele também chamava atenção e retificava algumas coisas, e que ele diz aqui se tornou nas mãos dos padres, porque é claro que aquele momento do século XIX havia um grande combate, principalmente do protestantismo em relação ao catolicismo, que se afastou ao longo da história dessa missão real do Cristo. Quando, no início do cristianismo, que os cristãos eram perseguidos, se vivia plenamente, né, essa missão de seguir o Cristo, e de repente, quando Constantino ele abre as portas da parte jurídica, vamos dizer, para o catolicismo e torna a religião católica como a religião do governo, pronto, começou tudo a sucumbir. E aqui a gente reflete que muitas vezes, quando a gente perde certas dificuldades, quando tudo se torna muito fácil, a gente acaba esquecendo da missão que a gente tem. Eu vejo dessa maneira dentro da história da igreja, né, católica, é o que ocorreu. E que pode ocorrer com várias religiões e que pode ocorrer na nossa vida. A gente tem que tomar cuidado e restaurar essa religião do Cristo, é restaurar a cada dia, que o importante é a gente não simplesmente taxar, tudo, né, fizeram tudo errado, isso, aquilo, né, a religião tal. Não, eu tenho que ver o que que eu faço e me afasto da religião do Cristo. O que eu faço que me afasta da missão de tudo aquilo que o mestre me ensinou? Eu tenho que ver é a mim mesmo, é a minha vida, não a dos outros.
Então, o que é importante, e dentro do próprio Espiritismo no hoje, a gente tem que ver isso. Seguimos os ensinamentos do Cristo ou caímos também nos mesmos erros históricos de tantas religiões que acabaram sucumbindo porque, diante da falta de dificuldade, muitas vezes, e de facilidades, a gente acaba caindo para o outro lado. Institui- Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma sotaina ou nos degraus de um altar. Olha que coisa, né? Linda que eles colocam. Instituirá a verdadeira religião, que é a religião natural, onde não vai haver essa divisão, né? De uns para lá, outro para lá. Não, seremos uma coisa universal, onde todos naturalmente seguem o Mestre Jesus nas suas intenções de amor e naturalmente somos irmãos, filhos de um Deus Criador que cria um mundo para ser solidário, fraterno, onde todos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres. É a religião natural. Isso é o que é a missão e é o papel importante, né, que eles dizem que o Espiritismo tem a desempenhar na Terra. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que dizem ministros de Deus, pregam a caridade com uma espada em cada mão, sacrificam as suas ambições e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. Então, aqui eles traduzem, né, como os verdadeiros inimigos do espiritismo é o ateísmo e o materialismo. O espiritismo ele vem justamente afirmar que há uma vida além da matéria, que a vida material não é tudo, que a vida não termina com o desencarne. Então, o materialismo é o grande combate que demos no dia a dia. Nas nossas vidas, quantas vezes a gente tem que se questionar, porque, eu acredito em Jesus, eu sigo Jesus, eu sou espírita, ou eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou umbandista, eu acredito em Jesus, mas as minhas atitudes são de quem acredita num reino que vai além da matéria? Ou eu acredito em Jesus, mas a matéria é tão importante, eu acredito na minha fortuna, no meu poder, no meu desempenho enquanto tenho tantas coisas, tantos bens, e tenho ciúme deles e não compartilho com ninguém. Então, muitas vezes, camuflado dentro de uma crença, nós também somos materialistas. Isso é um desafio muito grande, porque a gente às vezes pode achar, né, que estamos isentos de sermos materialistas porque acreditamos no Cristo. Olha, temos que tomar muito cuidado, porque no nosso dia a dia nós temos que pensar se estamos sendo materialistas ou se realmente somos desapegados da matéria, porque entendemos que há uma vida além e uma vida superior e que a vida espiritual ela é mais importante. Isso é sério, minha gente. Eu digo isso para mim mesmo, né? Porque a gente vê, às vezes, muitas decepções.
nos desencarnes, quando a pessoa, né, quando na hora do desencarne que você se dá conta de quão materialista você foi e é. Então, que isso seja um alerta para nós, né? Um alerta de combatermos o materialismo dentro de nós mesmos. E a última comunicação fala sobre a minha volta, quer dizer, sobre a volta de Kardec, sobre o desencarne e o reencarne de Kardec ainda, né, nesse planeta. Uma comunicação dada no dia 10 de junho de 1860, em minha casa, quer dizer, na casa de Kardec, com a médium senhora Smith. E diz assim, quer dizer, primeiro vem uma pergunta de Kardec. Kardec faz uma pergunta ao Espírito de Verdade nessa comunicação. Ele pergunta assim: acabo de receber de Marcelo uma carta em que se me diz que no seminário dessa cidade estão estudando seriamente o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Hum, perdão. Que se deve augurar desse fato? Será que o clero toma a coisa a peito? Então, Kardec recebe essa comunicação de que no seminário da cidade estão estudando o Livro dos Espíritos, e aí ele pergunta: estudar o Livro dos Espíritos dentro do seminário? Provavelmente católico, né? Por isso que ele está aqui preocupado, querendo saber, né? E ele, será que ué, o clero, então ele vai tomar a coisa a peito? E aí os espíritos esclarecem Kardec dizendo o seguinte: não podes duvidar disso, quer dizer, eles estão estudando sim. Ele vai tomar muito a peito tudo aquilo que foi escrito, né? Porque lhe prevê as consequências e grandes são as suas apreensões. Quer dizer, então sim, estão estudando por quê? Não simplesmente, desculpa, estão estudando porque eles sabem as consequências que pode trazer aqueles escritos, né, sobre o espiritismo. E eles têm grande apreensão quanto a isso, porque estão se sentindo como assim, como se estivessem sendo combatidos, né? Vamos dizer assim. Principalmente a parte esclarecida do clero estuda o espiritismo mais do que o supões. Não creas, porém, que seja por simpatia. Ao contrário, é a procura de meios para combatê-lo, e eu te asseguro que rude será a guerra que lhe fará. Então, o que eles querem dizer é o seguinte: que sim, sim, o clero, o seminário está estudando o espiritismo, mas e que vai o alerta para nós também. Estudamos com que intenção? Porque aqui, como eles estavam passando uma fase de se sentirem combatidos, eles estavam estudando para poder o quê? Retribuir ao combate e combater também. Quando a gente estuda, a nossa intenção deve ser de aprendizado e deve ser de total desapego daquelas ideias que eu tenho para buscar ideias novas. Se não for dessa maneira, se eu vou estudar para, com a intenção de simplesmente buscar situações para combater o outro, eu acabo não estudando bem, porque a minha intenção não é realmente estudar e encontrar uma coisa nova, mas sim fazer com que aquilo seja um instrumento para que eu vá combater o outro. Então, isso aí não dá certo. E é mais ou menos isso que os espíritos dizem para Kardec. Kardec se surpreende. Bom, vamos dizer, né? A Igreja Católica, na época, que era o que mais se contrapunha, vamos dizer, ao espiritismo, dentro do século XIX, hoje até pode ter outras, né, mais ou menos. Por que que eles estão estudando? É verdade que estão estudando? Kardec até se surpreende. Com que intenção? E aí eles dizem isso. Sim, sim, porque
Eles estão estudando e quanto mais esclarecidos são, eles não querem também perder de ser pego de surpresa. Então eles começam a estudar para ver o que está ali, mas não no sentido de encontrar algo novo, mas no sentido de combate. Aí é que está a vertente que a gente tem que tomar cuidado dentro da nossa própria vida. E aí ele diz: não te incomodes com isso. Continua a obrar com prudência e circunspecção. Quer dizer, não se incomode, deixa que cada um estude do seu jeito. Você continua a sua obra, sempre com prudência e circunspecção. Tente em guarda contra as ciladas que te armarão. Porque aí é lógico que se estão estudando querendo te combater, vão te armar ciladas. Evita cuidadosamente em tuas palavras e nos teus escritos tudo que possa fornecer armas contra ti, que é a prudência e é você, né, tomar cuidado. Prossegue em teu caminho sem temor, ele está juncado de espinhos. Então, isso aqui, olha que sabedoria na orientação dos espíritos, né, da espiritualidade, quando a gente está diante de pessoas que querem nos combater, que vão contra. Isso dentro, mais uma vez, trazendo para a nossa vida, na nossa missão, quando a gente tem dificuldade, quando a gente é caluniado, quando as pessoas estão procurando, né, armar ciladas. Ele diz: tente guarda, né, ele tem que saber que realmente estão ali caluniando, estão falando. Evita, evita, a gente tem que evitar, muitas vezes, certas conversas, certas situações, porque vão fornecer arma contra a gente mesmo e seguir o caminho. Muitas vezes é seguir o caminho e deixar a poeira baixar, como diz, né, o ditado, deixar a poeira baixar, sem ficar assim tão incomodado e tão incomodado mesmo, né? Porque o outro está te combatendo. Deixa ele fazer o caminho dele e continua a fazer o seu. É mais ou menos isso que os espíritos estão dizendo. Mas eu te afirmo que terás grandes satisfações antes de voltares para junto de nós por um pouco. Então, quando você segue, os espíritos dizem, por mais dificuldades que a gente tenha, quando a gente tem a coragem de perseverança, as satisfações serão maiores. As satisfações serão maiores e a gente percebe isso quando a gente está ali na dificuldade, mas trilhando, a gente vê que, poxa, quanta coisa, né? Vamos olhar bem, nossa, quanta coisa a gente tem a agradecer dentro da nossa vida. E aí eles já entram aqui numa outra questão que é falando sobre a volta de Kardec. Ó, antes de voltarem para junto de nós por um pouco. Então já falam que Kardec terá também suas satisfações antes de desencarnar e na erraticidade ficará só por um pouco. E aí Kardec, né, pergunta: o que queres dizer por essas palavras por um pouco? Por quê? Vou ficar pouco tempo na erraticidade, né? E aí eles dizem assim: não permanecerás longo tempo entre nós. Terás que voltar à Terra para concluir a tua missão, que não podes terminar nessa existência. Se fosse possível, absolutamente não sairias daí. Mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Então, eles alertam aqui a Kardec que Kardec vai desencarnar e por uma situação, realmente, aí já vai da matéria, né? Que Kardec, que tinha, né, tinha um aneurisma, situações que ele não ia, o corpo dele não ia sobreviver por muito tempo, ele não ia conseguir cumprir plenamente tudo aquilo que eles, pelo menos, esperavam que Kardec pudesse cumprir. Então, ele disse que ele vai desencarnar, porque isso é um processo natural, né? Não vai ter como, ele vai desencarnar, mas que ele não vai ficar muito tempo na erraticidade, ele voltará no planeta Terra para continuar a missão. E então, e eles dizem.
Ausentar-se-ás por alguns anos e, quando voltares, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Entretanto, há trabalhos que convém os acabes antes de partires. Por isso, dar-te-emos o tempo que for necessário concluí-los. Então, eles já colocam aqui que ele vai voltar, ele vai desencarnar, mas que ele vai voltar a esse planeta para terminar algumas coisas que eles gostariam até que ele fizesse ainda, mas que ele não vai ter condição por essa condição física dele, né? Porque muitas vezes assim, e nós também, muitas vezes na condição nossa material, a gente não consegue, né? Por uma questão mesmo da matéria. De doença, de situação, como disse Kardec, com aneurisma, é claro que ele não ia ter muito tempo de sobreviver naquele corpo. E aí eles dizem isso. Ele vai desencarnar. Só que ele já prevê, já diz a Kardec, que ele não vai ficar muito tempo na erraticidade. Ele vai ter que voltar para terminar a sua missão. E então, aí há uma nota de Kardec, já não é mais os espíritos que estão dizendo, mas Kardec faz essa nota que assim, ele faz um cálculo do que os espíritos colocam ali, que aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer, levando em conta o tempo da minha ausência e os anos da infância e da juventude até a idade em que o homem pode desempenhar no mundo um papel, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século, ou seja, 19, ou no princípio do outro. Então, com essa comunicação e essa nota de Kardec, o que a gente tem aqui de entendimento é que Kardec desencarna, então, no século XIX, e que, como eles dizem que não ficará muito tempo, Kardec fala, ou ele vai reencarnar ainda no século XIX, no final, ou no início do século XX. Portanto, é, entendemos, dentro dessa comunicação, que Kardec passa essa existência entre nós aí pelo século XX. Não sabemos, não temos comunicação e nenhuma evidência da parte dos espíritos de quem tenha sido Kardec. Alguns acreditam que tenha sido Chico Xavier, com tudo o que Chico desempenhou dentro do espiritismo, mas não há. Chico nunca confirmou isso e nós não temos. Mas não importa. O importante não é saber quem foi, quem não foi, se foi ou se não foi. O importante é a gente saber que a missão está aí, que Kardec desempenhou, né, como eu disse no início, essa semana espírita, é refletir sobre a missão dele olhando a nossa. Porque não nos iludamos de que não temos nenhuma missão, não estamos aqui por acaso. Então, como Kardec teve a sua missão, nós também temos a nossa. Como Kardec foi acompanhado pela espiritualidade, nós também somos. E como Kardec enfrentou muitas dificuldades, decepções e calúnias, nós também enfrentamos. Então, é isso que é importante, é refletir sobre a nossa missão, sobre o que nós, no hoje da nossa história, somos chamados a fazer. E encerro aqui esse estudo com essa fala, né, que diz o seguinte, onde está em Verdade e Luz. O homem é, assim, o árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício
ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. Ou seja, nós somos autores, nós somos os autores da nossa história. Como diz aqui, a gente tanto pode aliviar o nosso suplício ou prolongá-lo. Depende de nós se a gente quer nos vitimar eternamente ou se queremos ir em frente, enfrentar as dificuldades e nos tornar pessoas melhores. Bom, que essas comunicações que estão lá no livro Obras Póstumas possam ter nos ajudado a refletir sobre a nossa própria missão e a enfrentar, né, as nossas dificuldades e seguir em frente naquilo que o Senhor espera de nós. Grande beijo a todos, fiquemos em paz e continuemos aí a nossa luta e, sobretudo, a nossa vontade de querer um mundo melhor. Que assim seja.